Olha só, pessoal, a mídia está descontrolada, a grande mídia brasileira não entende, não compreende o fenômeno Javier Milei. Como pode um cara que está fazendo aí a motosserra econômica na Argentina, mudando tudo, virando o país de cabeça para baixo, e a pobreza subindo, o desemprego subindo, e vários problemas e aquela coisa toda ali, como pode o apoio a ele, a popularidade dele se manter firme depois de 9 meses de governo? Como que ele conseguiu esse patamar, né? Pois é, o pessoal não consegue realmente compreender a realidade do que está acontecendo na Argentina neste momento e do que acontecia antes. O pessoal realmente tem uma dificuldade enorme de se colocar no lugar dos argentinos para compreender esse cenário aí. Então vamos conversar sobre isso, sobre a popularidade do Milei, que ainda é persistente, mesmo com todos os problemas aqui, né, a terapia de choque que o pessoal do site da Folha de São Paulo coloca aqui. Pois é, Javier Milei continua com os seus 52% de aprovação, mantendo mais ou menos o patamar aí de antes, mesmo com problemas de desemprego, de pobreza e tudo mais, né? Então, vamos conversar aqui sobre este assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Na verdade, ele tem 8 meses de cargo, né? Eu falei que são 9, estou contando errado aqui. Mas então, uma série de problemas econômicos estão arrasando a Argentina, e isso é verdade. A taxa de pobreza cresceu bastante desde que o Javier Milei assumiu o mandato. A inflação acumulada, o índice de aumento de preços também, na verdade, está na faixa de 260% acumulado de 12 meses, um número completamente absurdo, e não há economia que resista a isso, não há salário, não há poder aquisitivo que resista a uma depreciação da moeda tão grande, tão forte assim, né? Então, os problemas econômicos estão aí para todos verem, empresas quebrando, enfim, uma tragédia completa que está acontecendo lá na Argentina. Então, por que a popularidade do Milei continua alta se ele, em tese, é o responsável por essa situação e a imagem dele, pelo menos, está vinculada com o que está acontecendo? Aí que está o erro da grande mídia, o erro de compreensão, né? Aliás, o erro da mídia não perceber, não entender que o argentino compreende Javier Milei e o que ele está fazendo lá pelo país, né? A mídia brasileira precisa ter essa noção de que os argentinos não aguentam mais o kirchnerismo, o peronismo, o socialismo. Eles só querem uma saída desse modelo econômico que coloca o país numa espiral de problemas há décadas, né? Na verdade, a Argentina, os mais antigos, né, os argentinos com um pouco mais de idade, vão se lembrar que a Argentina teve um respiro nos anos 90 por ter abandonado essas políticas, né? A Argentina passou os anos 90 com uma inflação aí de 1% ao ano. Não tinha nada, absolutamente nada de inflação, né? Coisa, sei lá, inflação suíça que a Argentina tinha nesse período. Ou seja, é possível fazer, é um mecanismo que já aconteceu no passado e que pode ser repetido. E caramba, a Argentina foi um dos países mais ricos, das populações mais ricas do mundo no passado. O argentino, no começo do século XX, era mais rico que o canadense, por exemplo, né, que o australiano. Então, é um país que tem uma chance, uma possibilidade de prosperar novamente. Basta não seguir a fórmula do fracasso dos governos anteriores. E o argentino tem essa consciência. Pode parecer estranho nós, brasileiros, né? Eu sei que tem muita gente de outros países que assiste o meu canal, mas eu sou brasileiro, entendo a cabeça do brasileiro melhor. Nós somos mais imediatistas. Essa é a verdade, né? Se está acontecendo alguma coisa, um problema econômico hoje, a culpa é de quem está no poder, né? Quando, na verdade, a situação não é bem assim. O bom resultado econômico do primeiro semestre do ano passado, que foi o único resultado realmente importante, interessante para a economia brasileira desde que o Lula voltou ao poder, não é responsabilidade dele, não é mérito dele, é o carrego estatístico do governo anterior, mas é difícil para o brasileiro perceber isso. Agora, o argentino
dado o seu passado, inclusive, tem algumas características diferentes do brasileiro. Essa é a verdade. Por exemplo, o argentino sabe lidar muito bem com o dólar. Você vê aí na sua cidade, no comércio, o pessoal no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, aceitando o dólar e negociando, tendo preços em dólar ali. Não, né? Pois é, uma situação diferente. O argentino lida com isso, com utilizar o dólar como moeda, poupar dólares, desde o final dos anos 80, né? Eles têm essa cultura já enraigada, estabelecida. Então não dá para pegar a realidade brasileira e impor a realidade dos argentinos, né? Porque são culturas com algum grau de diferença, principalmente no aspecto econômico, dado o passado que tem algumas semelhanças, mas tem também algumas diferenças entre si. O que acontece? O Javier Milei tem feito as suas mudanças econômicas, né? E o pessoal aí parece não compreender, o pessoal do Brasil parece não compreender que isso é uma necessidade aí que não pode ser negada, né? É imprescindível que a Argentina mude o seu caminho econômico, né? Os problemas atuais, alta de preços, inflação, né, que já está sendo controlada, diga-se de passagem, mas o que tem acumulado até agora aí, o desemprego, a quebra de empresas, tudo isso se deve ao governo anterior, né? E isso é uma coisa até óbvia, até lógica, né? Os problemas graves da economia do país são culpa do cara que chegou há 8 meses ou são culpa do pessoal que está há 20 anos no poder, né? Faça-me um favor, é uma resposta até óbvia isso aí, uma coisa simplesmente lógica. E o pessoal sabe disso aí lá na Argentina, né? Eles entendem que, de fato, aí, né, é necessário passar por esse cenário. É como eu gosto de usar o exemplo aqui, é o cachaceiro que está abandonando o alcoolismo. Para ele sair do vício, ele tem que passar pela abstinência, pelo delirium tremens, para depois ele sair do outro lado livre desse problema, né? Então, quem olha a fotografia, o momento em que o pinguço está saindo do vício, acha que ele está pior do que ele estava antes, né? Olha lá para o cara e fala, não, pô, dá uma garrafa de cachaça para ele, porque não dá para ele ficar desse jeito aí sofrendo. Sem que a pessoa entenda, compreenda que isso é uma etapa necessária para que lá do outro lado ele saia melhor. E é o que está acontecendo na Argentina, e é nisso que os argentinos acreditam aí, inclusive, né, a popularidade deles se mantém aí acima dos 52%, acima dos 50% de forma consistente, que é muita coisa, né? O cara é o presidente mais popular da América do Sul. Simplesmente isso, né? Em comparação, o Alberto Fernandes tinha no final do mandato dele quase 80% de rejeição, né? Se fosse agora, estaria em 95%, com as acusações de agressão que recaem sobre ele, agressões muito fortes, diga-se de passagem, né? Ou seja, o povo argentino rejeitou nas urnas e na popularidade o modelo econômico antigo e aceitou, deu uma carta de confiança para o modelo econômico do Javier Milei. É claro que essa paciência vai acabar em algum momento se nenhum resultado aparecer, só que os resultados estão aparecendo. E o menor resultado que venha a aparecer é suficiente para mostrar a luz no fim do túnel, para mostrar que o país está no caminho certo. Então nós já temos alguns dados desses, né? Por exemplo, ao aumento de preços em alguns casos nos alimentos, aí semanas em que o preço não subiu. Para a realidade argentina, isso é uma coisa impressionante, né? Nós já temos aumentos reais de salários na Argentina. Os salários estão efetivamente subindo. Tem cortes de impostos. Superávit, né? Superávit fiscal virou uma regra do governo Javier Milei que não foi descumprida até o momento, né? E a escalada de preços de maneira geral na economia está sendo contida. Isso o povo percebe ao ir no supermercado, ao fazer as compras do dia a dia, pagar pelos serviços, a estabilidade de preços. E não há nada que destrua mais a vida das pessoas do que a inflação. Essa é a verdade. Caramba, até o Lula teve que assumir isso outro dia, falar isso publicamente, né, que a inflação é um inferno para o pobre. Não apenas por desvalorizar o dinheiro do pobre, que é uma tragédia enorme, mas porque acaba com planejamento de longo prazo. Como que você faz conta para daqui a um ano, para daqui a 1 ano e meio, para daqui a 6 meses? Se o seu dinheiro perde valor aí na ordem de
10, 15% todo mês. É impossível você fazer esse cálculo. Ter uma moeda estável é fundamental. E o Javier Milei fez isso porque ele parou de imprimir dinheiro, estancou o que restava da impressão de dinheiro, da máquina de imprimir dinheiro do nada em julho, né? Então já temos praticamente 2 meses aí dessa tendência de não haver aumento da base monetária de nenhum percentual, né? E o povo argentino, conforme eu falei, entende melhor de moeda que o povo brasileiro, de desvalorização da moeda, né? Porque, vamos lá, quem viveu a época da hiperinflação sabe conviver aí com essa questão de ter um dinheiro que se desvaloriza quase que diariamente, moedas com um valor de face muito alto e tudo mais. Eu sou de 91, eu não me lembro dessa época, porque em 94 se iniciou o Plano Real, então eu não tinha nem idade para perceber isso aí. Agora os argentinos estão vivendo com isso há muito tempo, né? Moedas aí com um valor de face alto, 2.000 pesos é a maior moeda que tem lá, não é? Que não é suficiente para as coisas do dia a dia, porque 2.000 pesos não paga absolutamente nada lá. Os argentinos têm que usar muitas cédulas para conseguir fazer as compras. Isso torna as pessoas mais conscientes do que é o dinheiro e de que tem um fator que não é o dono da lojinha, da venda da esquina, tem um fator que não é o empresário, que causa essa desvalorização da moeda, né? Então, sem dúvidas, o argentino sabe que a culpa da inflação que hoje depaupera a população é do governo anterior. E eles percebem em Javier Milei justamente o exato oposto. O cara que está lutando contra os problemas que castigaram o país por tanto tempo. Nenhum argentino espera que o Milei mude o país por completo em 8 meses depois de décadas de socialismo. Mas o que ele tem feito é notável e o povo sabe reconhecer isso de fato, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.